uma pergunta assim até um pouco conceitual. É acordeon ou é sanfona ou é os dois? Porque às vezes você se identifica aí como Janderson do acordeon e aí depois em alguns locais sanfoneiro. Para tirar as dúvidas aqui para quem está assistindo e não sabe. De maneira inequívoca, o instrumento aqui, o nome desse instrumento é acordeon, né? Acordeon. A depender da região, ele muda. Ele foi criado em 1829, em Viena, na Áustria, tá certo? Cyrillus Damian, que fez esse instrumento. E ele é derivado de um outro instrumento chamado Sheng, depende da pronúncia, que os chineses que fizeram há uns 3.000 anos antes de Cristo. E ele era baseado, tipo, lembrando uma gaita, você soprava uma gaita e tinha umas palhetas de metal, bem difícil de tocar, mais difícil que o acordeão ainda. O que acontece, Dibiel? Esse instrumento aqui, ele foi mudando com o tempo, porque o Sheng tinha muito esforço para você sair o som, você soprava ele, tinha muito esforço. Aí o que acontece? Ele criaram uma caixa, uma espécie de caixa, para o esforço ser pela caixa. Então, é um instrumento de sopro, mas não que tem uma boquilha, como um saxofone, como um trombone e tal. Aí o que acontece? Esse instrumento, ele foi migrando de região em região e cada um foi dando um nome. Harmônica, fisarmônica. Chama muito na Europa e na Itália de fisarmônica, mas o nome é acordeon. Eu acho que mundialmente ele é mais conhecido como acordeon. No sul, gaita de fole, gaita de peito, no sul, né? Aqui no Nordeste, sanfona. Agora, o batismo do Nordeste, então, a gente sanfona. Pode considerar dessa forma. A Janderson, sanfoneiro e tal, assim, tudo. Eu coloquei acordeon, acho mais charmoso e tal. Mais conceitual. Mais conceitual, né, Rodrigo? Mais conceitual. Mais bacana, né? Ficou bom, né, Dibiel? Mas eu acho que deu também para esclarecer, né? Tirou essa dúvida aí, se é acordeon, se é sanfona. Agora tem um tempinho para falar ainda. Fique à vontade aí. Hoje aqui o papo é livre. Professor Janderson agora, viu, gente? Olha o que acontece. Além do nome, existe diferença nas frequências. Por exemplo, um violão, você afina um violão e tem o diapasão, que quando acerta, um diapasão digital, ele aponta para o centro, quer dizer que ele está temperamento zero, ele está na afinação zero. Ele não tem o trêmulo, lembrando o efeito chorus, que vibra um pouco, fica um pouco vibrante. O acordeon, a depender do país, ele tem uma afinação própria, uma afinação diferente. Então, assim, vou até pegar esse recurso aqui que eu trouxe. Por favor. Pode ficar à vontade. Eu afino sanfona, né? Eu sou luthier, concerto e tal. Então, assim, dentro do acordeon, você tem gaitas como essa aqui. Cada gaita dessa tem notas, e essas notas aqui, elas são elencadas numa gradação, né? Da menor nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Aí vai subindo. Ela começa do grave e vai até o mais agudo. Então, essa nota aqui eu posso soprar, que na realidade, quando afina uma sanfona, a gente não pode soprar, não pode colocar a boca nem nada, porque a saliva pode enferrujar as notas. Mas aqui é um instrumento só de demonstração, não tem problema não. Se eu soprar, vai sair som aqui, ó. Observe, ó. E lembra mesmo muito semelhante à gaita, muito mesmo. Se eu aspirar, se eu puxar, também vai sair som. E é o mesmo som, inclusive. Eu estou soprando, aspirando e puxando. Tá certo? Então, assim, se você pegar essa nota, ou quaisquer uma dessas notas aqui, e se você conferir no afinador, talvez ela esteja no centro, talvez não. Aqui no Nordeste, elas são sempre no centro, chama de afinação seca. Lá no Sul, não, já é mais temperada, ela grita mais um pouco, ela vibra mais um pouco, entendeu? Esse meu instrumento aqui mesmo, ó, por exemplo, aqui está mais suave, ó, não sei se vocês percebem, ó. Eu vou mudar o registro com a mesma nota, ela vai brilhar mais um pouco. Agora. Tá certo? É nítida a diferença. Vou voltar. Mas tem a outra mão ali também, ó, fazendo... Que é o não é só ali não, tá olhando para ali, mas tem cá também, ó. Isso, Na realidade, o som só sai se eu empurrar ou abrir o fole. Se lembra que quando eu soprei ou quando aspirei saiu a mesma nota? Então, em vez de eu soprar,
O acordeon, ele não tem a boquilha, é o fole que é a boca, na realidade, é o sopro, é a pressão. Então, eu vou abrir o fole, ó. Se eu travar o fole aqui, travei, ó, nada acontece. Nada acontece. Por outro lado, Gibiel vai tocar daqui a pouco. Opa! Eita, spoiler, tô dando spoiler, né? legal. E ó, o que acontece? Se eu abrir aqui, ó, tô abrindo, ó. Se eu fechar, tá vendo? É a mesma nota, entendeu? Então, assim, existe timbres, ela tem timbres mais graves, menos graves. Por exemplo, aqui a mesma nota, ó. Eu vou mudar o registro, ó. Percebeu? Pode chamar essa parte daí de um teclado? Você poderia apresentar, Janderson, pra gente as partes aí da sanfona? Eu tô cheio de dúvida, que é a minha chance de perguntar. Não, e pra fechar mesmo, ali é o coração da sanfona, a gente pode falar assim ou não? É errado falar isso? Fica no meio essa parte? Eu digo que o pulmão é o fole, Sim. porque são dois instrumentos. Aqui são os baixos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, aqui é o pulmão, é o ar, né? Mas vamos dizer que o coração, né? Assim, sem as gaitas, sem o som, você não tem vida, né? Não tem som. Então, eu posso dizer, assim, popularmente, que essas gaitas aqui, é o coração do instrumento. Porque sem elas não sai som, né? Não tem vida, o instrumento morre, de certa forma. Então, aqui tem notas graves, médias e agudas. Um instrumento desse, são 4 gaitas desse lado, às vezes 3. E do lado de cá são 5 gaitas. Do mesmo tamanho? É tamanhos diferentes. Ah, certo. Como se fosse uma casa, né? Você tem um quarto diferente, você tem... depende da especificidade do instrumento. Esse instrumento aqui mesmo é um valor muito alto e tal. Outros o valor é mais em conta. O tamanho é menor. O tipo da madeira já é mais simples. Lembrando o guarda-roupa, né? Tem um guarda-roupa um pouco mais popular. Tem um guarda-roupa que precisa de um pouco mais de investimento para comprar esse guarda-roupa e tal, Sim. entendeu? Então, assim, o acordeão é a mesma coisa, a qualidade dos metais, isso conta muito. A minha formação é eletromecânica, né? Na Escola de Engenharia lá de Salvador, e lá falava muito sobre resistência de materiais, o tipo da liga dos metais, a liga do aço. Vou falar sobre os baixos, não esqueci não. E sobre as outras partes Isso. também. Então, o instrumento... ele tem a qualidade do metal. Esse instrumento que Gibiel está tocando aqui, se esse metal aqui não for de extrema qualidade, não vai suportar tocar com frequência. O triângulo que Gibiel toca. Então aqui ele tem uma liga, não é um material puro, aço puro, não. É aço misturado com alguma coisa. O instrumento é a mesma coisa. Essas palhetas aqui, ela é constituída de aço, liga de aço, porque ela vibra em tal velocidade que gera uma frequência e gera som. E provavelmente a madeira também A madeira, vai a acústica. na mesma sequência. A gente está aqui no estúdio, então esse estúdio tem uma acústica, tem um tratamento acústico. A mesma coisa é o acordeon. Ele pode ser mais estridente, menos estridente, depende muito. Aqui, por exemplo, falando sobre os baixos, eu posso tocar uma música sem os baixos. Fica pobre, fica um pouco pobre, né? Eu estou já fazendo a boca de urna, mas é a realidade. Eu vou tocar a Sala de Reboco sem os baixos. Tô deixando a mão aberta para ver que eu não tô tocando. Entendeu, Rodrigo? Sim. Se for com os baixos, seria assim, ó. Se for só os baixos, aí você fica no inconsciente. Aí.